Oi, pessoal, tudo bem? Voltei pra gente continuar sobre as sugestões que vocês nos deram semana passada. O tema de hoje é sobre papel. Então, nós vamos falar sobre tipo, gramatura e aplicações. Para ficar mais fácil, eu fiz o seguinte: eu separei alguns papéis, a maioria são os mais comuns, são os papéis mais utilizados e que a gente tem aqui na gráfica, tá? Aí eu separei em duas categorias: papéis lisos e papéis porosos. O que é o papel poroso? É um papel que não tem nenhum revestimento ou cobertura, tá? E o que isso importa ou não? A lisura ou a porosidade do papel, ela tem a ver com a capacidade que esse papel tem de penetração do ar. Então, um papel com maior capacidade de penetração de ar, ele é um papel mais poroso. Sendo assim, ele tem uma capacidade maior de absorção. Então, o poroso absorve mais rápido, tem uma capacidade de absorção maior do que um papel liso, que é um papel que tem cobertura. Ah, mas o que tem a ver? Né? No que influencia? Influencia na cor do impresso. O papel que absorve mais tinta é um papel que absorve menos tinta. E tem a ver com o tempo de secagem que esse impresso vai ter. Então, um papel poroso ele vai secar numa velocidade e um papel liso vai secar em outra velocidade. Tem a ver com o clima, se está num dia chuvoso, se está num dia muito ensolarado, enfim. Na verdade, foi só um parênteses que eu abri, porque está relacionado ao tipo de papel, liso ou poroso, mas aí fica por um outro dia para a gente poder falar melhor, com mais detalhe, tá bom? Então, dos papéis porosos, eu separei 5 tipos, tá? O offset, super bond, reciclado, craft e pólen. O papel offset é esse papel comum, papel de resma, papel às vezes chamam de A4, papel ofício. Vou abrir um outro parênteses e aí a gente deixa para falar em um outro dia também. A4 e ofício não são tipos de papel. A4 e ofício são formatos de papel. Papel A4, A3, A5, ofício, carta, tá bom? Mas aí a gente deixa para outro dia. Sobre a gramatura desses 5 tipos de papel. Elas vão de 56 a 240, pelo menos que eu conheço, tá? Pode até ser que de repente tenha uma gramatura maior, eu nunca vi. E aqui na gráfica a gente não utiliza, o máximo é 240. O offset, ele tem o 56, tem o 63, tem 75, 90, 120, 180 e 240 gramas. Como eu disse, pode ser que tenha uma gramatura acima de 240, aqui na gráfica a gente não utiliza, tá? O offset ele tem assim uma aplicação enorme. Ele é um papel super indicado para materiais que vão precisar ser preenchidos, assinados, porque ele é poroso. Você pode usar qualquer tipo de caneta que não vai manchar, não vai borrar, não vai demorar para secar. Então, papel timbrado, formulário, voucher, certificado, miolo de caderno, miolo de livro, envelope. O offset com uma gramatura maior, ele pode até ser utilizado de repente na parte de embalagem, então sacolas pequenas, caixinha, enfim, dá para usar também, tá? O super bond, ele é um papel muito similar ao papel offset, só que ele é colorido. Eu até trouxe aqui umas amostrinhas. O super bond, ele tem 2 gramaturas, que é 50 e 75 gramas, tá? Como eu falei, ele é muito similar ao papel offset, é um papel muito utilizado para fazer bloco e talão que tem mais de uma via, porque coloca-se cada via de uma cor para facilitar, tá? Então, por exemplo, a primeira via da produção é azul, a segunda via do financeiro é verde, a terceira via do comercial é rosa, e a quarta via da expedição é o amarelo, que na verdade a gente chama de amarelo canário, tá bom? O próximo é o papel reciclado, também trouxe uma amostra.
Ó, o reciclado ele tem várias gramaturas. 75, 90, 120, 180, 240. Ele é um papel que, assim como o offset, também pode ser utilizado para fazer papel timbrado, para colocar em miolo de bloco, de livro, catálogo como esse aqui, ó. Esse catálogo foi impresso todinho no papel reciclado de 75 gramas. Ele é bem fininho, mas fica super bacana. O reciclado ele combina muito com os temas assim ambientais. Ó. Tem uma informação interessante do papel reciclado que assim, para ele ter essa corzinha, né, meio marronzinha, ele só tem essa corzinha porque ele é fabricado com 25% de matéria-prima reciclada após uso e 75% de matéria-prima virgem. Então, por isso que ele fica com essa cor desse jeito, como se fosse um papelãozinho. Também, como eu falei, pode usar para fazer certificado, para fazer papel timbrado, para sacola, para as gramaturas maiores, para fazer os materiais que precisam de papel com um pouco mais de resistência. O próximo é o craft. O craft não tem tantas gramaturas assim. Aqui na gráfica a gente trabalha com 4 gramaturas, que é 80, 120, 200 e 300 gramas, tá? O craft ele é bem utilizado para fazer bloquinho, ó, capa de bloco. Aqui a gente tem uma capinha de carnê, aqui no meio na verdade vão os boletos e depois o cliente vai grampear aqui. Caderno, ó. Inclusive esse caderno ele tem a capa em craft e o miolo todo em reciclado. Envelope, na verdade esse aqui é um envelope diferente, ó. Ele foi feito específico para esse material aqui mesmo. Também pode ser utilizado em embalagem. As pessoas gostam muito de utilizar o craft para fazer tag, cartão de visita. Tudo que na verdade vai para um lado assim mais rústico. Que até, às vezes, até que envolve um pouco de natureza também. O próximo é o pólen. Pólen é esse aqui, ó, do miolo desse bloquinho. O pólen também é muito similar ao papel offset, só que, ao contrário do offset, que não tem revestimento nenhum, o pólen ele recebe um tratamento diferenciado. Não é o mesmo tratamento de um papel couché, por exemplo. Ele, se vocês pegarem o offset e pegarem o pólen, vocês vão perceber que ele tem uma textura mais macia. E essa cor amareladinha é por causa desse tratamento que ele recebe. O pólen ele é muito indicado para ser colocado em miolo de livro, porque esse amarelinho aqui, ó, ele dá uma sensação de descanso. Ele reflete menos luz, então ele cansa menos os olhos. Ao contrário do papel offset, o papel couché, que quando é colocado em miolo de livro, fica muito bom também. Só que ele não tem essa sensação tão confortável para leitura quanto o pólen. O pólen não tem gramatura alta. Eu conheço 2 tipos, que é o pólen soft, que tem no 70 e 80 gramas, e o pólen bold, que é 70 e 90 gramas. Tá? Ele normalmente é utilizado para se colocar em miolo de livro, mas nada impede que ele seja utilizado, por exemplo, para papel timbrado, para você colocar no miolo de caderno, enfim. Eu acho que vai muito da criatividade de cada cliente e do gosto de cada um. Fechamos os papéis porosos. Agora a gente vai para os papéis lisos. Os lisos eu escolhi 5. Papel couché, que aí eu dividi em fosco, brilho e monolúcido, e outros 4 que na verdade são da linha de papel cartão, que são papéis mais robustos, são papéis que têm gramatura maior
e eles são utilizados para materiais que precisam de mais rigidez, que precisam assim de um papel realmente mais robusto, como eu falei, mais forte, tá? Então vamos lá. O coucher brilho, ele recebe um tratamento, ele é um papel liso, e essa camada, esse revestimento que ele recebe é brilhosa, tá? Ao contrário do coucher fosco, que é a mesma camada, porém é uma camada fosca, tá? O monolúcido, ele tem a mesma camada, só que ela é de um lado do papel. O outro lado, ele não tem tratamento, ele não tem nenhum revestimento, então ele é um papel poroso de um lado e liso do outro, tá? Coucher brilho e coucher fosco tem 500 utilizações. Panfleto, cartaz, revista, folder, portfólio, livro. Então, coucher brilho e fosco pode ser utilizado para praticamente tudo, tá? Tem até um episódio da Porta dos Fundos que o publicitário manda colocar papel coucher no miolo da Bíblia. Enfim, é mais ou menos por aí. O monolúcido, ele é muito utilizado para fazer materiais que só tem impressão de um lado e rótulo. Ele é muito utilizado na indústria, por exemplo, de bebidas, né? Porque imprime o rótulo do lado que tem o revestimento e o outro lado fica para passar a cola, quando vai lá na rotuladeira, para passar a cola e ser colado na garrafa, na embalagem, enfim, onde quer que seja. As gramaturas do coucher, que eu conheço, vai desde 70 até 300 gramas, então 70, 90, 115, 150, 170, 210, 230, 250. E acho que 300 gramas também, se não me falha a memória. Acho que coucher tem 300. Coucher tem 300 gramas também. Me deu um branco aqui, desculpa. Tá? Então, os mais fininhos normalmente são utilizados para panfleto, para cartaz. Os mais grossos são utilizados para colocar em folder, capa de revista, às vezes capa de livro, capa de caderno. O miolo normalmente é feito com coucher mais grosso quando o cliente ele quer um material mais requintado, uma coisa assim que não vai ser distribuído, né? Não vai ser uma distribuição massificada, ele vai entregar ali na mão do cliente. Então eles acabam optando por um papel mais grosso porque a gramatura maior ela acaba dando uma certa imponência pro material, tá? Então, cartão de visita, cartãozinho postal, dá pra fazer catálogo, livro, portfólio, enfim, tudo que eu já tinha falado. Agora a gente vai pra linha dos papéis da linha cartão. Eu escolhi 4, duplex, triplex, supremo e do design. O duplex, ele tem esse tratamento de um lado e do outro ele não tem. Do outro lado ele é pardo. Ele é mais ou menos assim, só que é um pouco mais clarinho. Então, só dá pra fazer impressão de um lado. O papel duplex, ele é muito utilizado no segmento de embalagem, para fazer sacola, para fazer caixa, tá? Por ser um papel resistente, um papel mais rígido. O triplex é praticamente a mesma coisa, só que o verso do triplex ele não é pardo, ele é branco. Então ele pode ser impresso no verso também, mas normalmente não é. O triplex ele já é utilizado para fazer pasta, capa, também é utilizado para fazer sacola, cartão postal, display. No caso do cartão postal, quando você precisa preencher aquela parte de trás, o triplex dá certinho, porque imprime do lado que tem o revestimento e deixa a parte de trás para poder escrever, tá? O supremo, na verdade, o supremo e o do design, eles são mais refinados, assim, são papéis de uma linha superior à do duplex e triplex, tá? Então, o supremo também só tem revestimento de um lado, porém, o verso dele é branquinho e ele tem uma qualidade superior ao verso do triplex, tá? E o do design, ele tem revestimento dos dois lados e a qualidade dele é superior também,
Então, esses dois, eles são, a aplicação deles, assim, é realmente para um material que precisa de mais requinte, tá? Eles são papéis mais caros, a gramatura deles vai de 250 a 350, então é 250, às vezes tem 275, 300 e 350. Tanto do duplex, triplex, como do Supremo e do design, tá bom? Os papéis, mais uma informação, os papéis que não tem revestimento, eles normalmente não recebem laminação e plastificação, porque pelo fato de ser muito poroso, pode ser que o plástico, porque a laminação e a plastificação nada mais é do que assim, um plástico que ele é aquecido, a máquina é aquecida, né, a plastificadora ou a laminadora, numa temperatura bem alta, e esse plástico ele vai colar no papel. Então, como o papel é poroso, pode ser que ele não cole completamente. Dá pra fazer, mas não dá pra garantir que o resultado vai ficar assim 100%. A gente normalmente não aconselha, tá? Mas dá pra fazer. Já os papéis que têm revestimento, eles são apropriadíssimos para receber laminação e plastificação. Não só laminação e plastificação. Hot stamp, relevo, verniz localizado, verniz total, mas aí também a gente já acaba entrando um pouquinho mais na parte de acabamento, a gente pode falar um outro dia. É só realmente a título de informação, tá bom? Para fechar, como eu já falei dos papéis, os mais básicos, os que eu queria falar, eu separei também alguns que são papéis mais especiais. A gente tem alguma coisa aqui na gráfica, mas normalmente eles são... a gente pede para o cliente sempre consultar, tá? Vou falar um pouco da linha Color Plus, que são esses papéis aqui. Ó. Esses coloridos. Esse material aqui são zines, ó. Capa no Color Plus, miolo no Offset. Color Plus, Offset. Ó. Color Plus, ele tem várias cores, várias gramaturas. Eu vou virar aqui só para pegar o catálogo. Deixei ele aberto aqui para facilitar, ó. Tem de várias cores, ou melhor, de todas essas cores e várias gramaturas. Então ele vai de 80 a 240, dependendo da cor. Por isso que tem que ser sob consulta. Além do Color Plus, a gente também tem o Pop Set, que é bem parecido, só que ele é uma coleção, ó, mais jovem, mais neon. São cores mais alegres, lindas. Mesma coisa, tem várias gramaturas e tem que consultar. São papéis porosos. Esses aqui, ó, são metálicos. E esse, na verdade, eles têm ele bem liso, não sei se dá pra ver, eu acredito que não. E tem, ó, ele tem umas listrinhas, como se fosse na horizontal, como se ele fosse todo riscadinho, tá? Essa coleção é Color Plus também, só que é o Color Plus Metallic. Aí a gente tem papel verger, Marcato, Marrakech, que são outras coleções. Que aí vocês podem, se vocês forem tendo ideias e quiserem imprimir, né, em uns papéis um pouco diferentes, aí vocês vão consultando a gente. Tá bom? Então, é isso. Espero que eu tenha conseguido aí agregar alguma informação nova, ter tirado alguma dúvida que vocês tinham. Caso não, por favor, vão respondendo, vão mandando perguntas e aí a gente vai conversando e montando separando outros materiais para a gente poder ir falando de tudo que vocês têm interesse, tá bom? Muito obrigada e aguardem que em breve o Maurício aparece aqui falando com vocês.